Deu então. Então vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês, né? Espero que todos estejam bem. Eu vou aqui, deixa eu só baixar o volume aqui rapidão do meu som aqui para não ficar tão alto. E aí, assim, ó, pessoal, a recuperação ainda está aberta. Quem não fez a recuperação, faça, né? Não é obrigatório a todo mundo, mas todo mundo pode fazer. Os alunos que são obrigados a fazer, eu mandei mensagem. Alguns alunos já vieram me procurar, já tirei dúvidas, já auxiliei, etc, etc, etc. Alunos que recuperaram bastante a média, tá? Quem está com a média 7, né? Não precisa fazer, mas se quer fazer, pode tentar. Se tirar mais baixa, sem problema algum, tá, pessoal? Vai ser descartado, tá? Fica aberto até dia 13/11. Eu não deixaria para deixar para a última hora, porque semana que vem a gente já tem o nosso questionário, que é o nosso item 3 ali, né? Ó. Então, vai ser disponibilizado o questionário sobre função exponencial na semana do dia 9 ao dia 13, ou seja, semana que vem. Então, na semana que vem, pessoal, vocês vão ter para fazer de segunda até dia 13 o questionário, né, a avaliação da prova de exponencial. Lembrando que todo dia de tarde eu estou online e eu posso auxiliar. Então, se você fizer num dia de tarde e der qualquer problema no seu questionário, eu estarei online e poderei te auxiliar, né? Então, não, se você fizer à noite, você pode até mensagem à noite, mas provavelmente eu não vou ver. Então, fica aqui meu conselho, minha dica, façam essa avaliação à tarde, que de tarde a prof está ali para auxiliar, tá bom? Não, professora, eu quero fazer de manhã. Faça, sem problema algum, né? Eu só digo que qualquer dúvida eu posso auxiliar vocês, tá bem? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Não? Então, assim, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Eu vou trazer mais alguns probleminhas da aula passada, viu, né? Situações, problemas que envolvem a função exponencial, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o funcionamento de uma função exponencial. E o principal, pessoal, é a gente entender qual é o comportamento da relação entre duas variáveis, que a gente vai ter uma situação que envolve a questão da função exponencial, tá bem? Esse é o principal. Inclusive, no questionário, eu estou pegando questõezinhas assim também. Então, eu selecionei 3 questões, que é de 2019, 2020, agora de vestibulares, tá? E eu vou fazer com vocês. Depois dessas 3 questões, eu vou falar sobre a inequação exponencial, tá? A inequação exponencial, eu optei passar para vocês porque ela envolve bastante equação exponencial. Então, por ela envolver a equação exponencial, o método de resolução é muito parecido, aliás, é igual, é idêntico, na verdade, eu resolvi trazer, porque daí eu já reviso também a equação exponencial que a gente viu na aula lá do dia 18, se eu não me engano, né? Que a gente viu as equações exponenciais. Então, nós vamos começar com essas 3, depois a gente vai ver a inequação exponencial, e lá no fim, quem quiser, eu vou fazer mais umas 3 ou 4 situações envolvendo a função exponencial, né? Questões de vestibulares mais antigas, para quem quiser participar, tá, gente? Então, a nossa aula vai ter 3 exemplos, depois a gente vai ver alguns exemplos de inequação exponencial e aí fechou. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui a primeira situação. Esse problema aqui caiu no vestibular da URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e diz o seguinte, ó: a concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, um montão, né? Ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Então, olha só, o que é às 16 horas do dia seguinte? Quantas horas se passaram, né? Quantas meias-vidas aconteceram para eu chegar na concentração ali
do remédio. Como é que a gente pode resolver isso? Percebam que a gente consegue resolver isso fazendo uma tabela, gente. Como assim uma tabela, Paulinha? Aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. O horário, eu vou botar horário, tá? E a gente vai ter a concentração C. Então, se ele tomou às 10 horas, a concentração do medicamento é o quanto que tem do componente na pílula. Como a gente vê ali, ó, um paciente ingeriu 120 miligramas. Então, quer dizer que às 10 horas da manhã, quando ele ingeriu, ele vai ter 120 miligramas. Ok? E o que a gente pode ir pensando agora? A pergunta do problema é quanto que ele vai ter às 16 horas do dia seguinte. Então, olha só, pessoal, como eu sei que de 6 em 6 horas é a meia-vida do medicamento, ou seja, de 6 em 6 horas eu tenho metade do que eu tinha anteriormente, a gente pode indo de 6 em 6 horas, reduzindo pela metade esse valor, tá? Não é tão elegante a gente resolver assim? Não, não é tão elegante, não tem nada de elegância matemática aqui, mas como a quantidade de vezes é pequena, né? A quantidade que eu vou ter que fazer essa meia-vida é pequena, eu posso resolver pela tabela, ok? Então, vamos lá. Quem é a próxima meia-vida? Se ele tomou às 10 horas e de 6 em 6 horas é metade, quer dizer que às 16 horas do dia que ele tomou é metade, certo? Ele vai ter 60 miligramas. Mais 6 horas aqui, ou seja, 16 mais 6, às 10 da noite, às 22 horas daquele dia, ele vai ter metade dos 60, ou seja, 30. Tá claro até aqui o que eu estou fazendo, pessoal? Eu não vejo a cara de vocês, que nem eu digo, né? Na sala de aula a gente vê a carinha de vocês, a gente sabe se vocês estão acompanhando. Ó, tá? Fala ali, alguém dá um joinha para mim ali. Né? Ó, a Sara tem uma pergunta. Amanda está acompanhando. Tens uma pergunta, Sara? João também está acompanhando. Vocês perceberam que eu estou indo de 6 em 6 horas aqui, ó? Por que eu estou indo de 6 em 6 horas? Porque é de 6 em 6 horas a meia-vida do medicamento, né? Ó, porque assim, ó, de 6, ele não está dizendo aqui, ó, a meia-vida do medicamento é de 6 horas. Quer dizer que passaram 6 horas, ele fica com a metade da concentração inicial. Mais 6 horas, metade da metade. E assim por diante. Cada 6 horas ele tem metade, né? Então, se ele tomou às 10 da manhã, às 4 da tarde, às 16 horas, ele vai ter metade. Passaram-se mais 6 horas, vai ser 22 horas, 10 da noite, né? Ele vai ter metade. Mais 6 horas aqui, pessoal. 22 horas mais 6 horas vai dar meia-noite, vai ser 4 horas da manhã. É isso? Do dia seguinte. Ele vai ter 15. Aqui, se eu somar mais 6 horas, eu vou ter 10 horas da manhã de volta, ó. Ou seja, metade do 15, 7,5, é isso? Ok? E aí, mais 6 horas, opa, cheguei às 16 horas do dia seguinte, ó. Não, mas tem que perguntar. Ok, pessoal, então eu fui de 6 em 6 horas. Agora, qual é a metade do 7,5? É 3,75, né? Ó. Pronto. E aí eu resolvi aqui a questão, é a letra C. Percebam que esse tipo de raciocínio que eu fiz aqui, que envolve a questão da meia-vida, é óbvio que a gente pode utilizar ele toda a vida, né? O cuidado que eu tenho que ter é que depende quantas meias-vidas eu tenho que fazer para chegar ali, tá, pessoal? Mas sempre que a gente tem esse tipo de situação, a gente pode ir de um em um, sem problema algum. E a questão de a gente saber fazer essa tabela, né, mostra o quê? Que eu entendi o que é meia-vida e que eu entendi que de 6 em 6 horas ele cai pela metade, né? Tá? Então, nada contra esse tipo de resolução. Ó, a Amanda já sabia a resposta ali, né? 3,75. Alguma pergunta dessa daqui? Fale agora o cálice. Eu vou para a segunda aqui, ó. Essa segunda aqui, olha aqui, já vê essa fórmula aqui, ó.
Já tem um meio que... Ai, Jesus, eu acho que eu comentei uma questão bem parecida com essa, eu fiz uma questão bem parecida com essa na aula anterior, mas era bem parecida mesmo, se eu não me engano, era até a mesma fórmula. Vamos lá, eu vou ler a questão com vocês. Esse Enem PPL é um Enem que é realizado... eu estou fazendo confusão, é o PPL? Não, agora eu não vou lembrar, pessoal, mas tem um Enem que ele é aplicado, por exemplo, a quem está preso, né? Alguma coisa do tipo assim, tá? Eu não sei se é esse PPL ou é outro nome. Mas, enfim, indiferente, envolve o Enem, tá? Do ano passado, ó. Em um laboratório... esse, Áureo, muito obrigada. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após ter horas de observação, poderia ser modelado por essa função exponencial. Bem bonita. N0, a gente sabe o que é o N0, né? É o número inicial de bactérias. Ó. Sempre esse númerozinho que multiplica a potência, a gente sabe que ele é o valor inicial. Mas, enfim, ó, em que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação, tempo zero, e representa uma constante real maior que 1, né? Claro, ele tem que ser maior que 1, né? O número de bactérias não vai ser negativo, nem 0, nem 0,5 bactérias, né? Vai ser inclusive um número inteiro de bactéria, e cai uma constante real positiva. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, perceba o seguinte, a cada 1 hora, triplica. O que aconteceu no problema anterior que a gente tinha lá do remédio? A cada 6 horas se reduzia pela metade. Ó, percebam? Então, eu tenho uma multiplicação acontecendo. Nesse caso, é vezes 3. No caso anterior, é vezes metade. 1/2, porque diminuía pela metade, tá? Agora, qual é a pergunta? 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi 3 vezes a inicial. O que é 3 vezes N0? N0 não é o valor inicial, o número de bactérias inicial? Então, 3 vezes o valor inicial. 15 N0 quer dizer o quê? 15 vezes o valor inicial, e assim sucessivamente. Como é que eu sei isso? Percebam que a gente não tem valores numéricos aqui, né? Que nem a gente tinha no anterior. O cara tomou 120 miligramas e eu fui reduzindo pela metade. Aqui a gente não tem isso. Paulinha, eu posso chutar um número inicial e verificar quantas vezes ele aumentou? Você pode fazer isso. Pode dizer, tem uma bactéria, e aí vai vendo quantas vezes o inicial ele aconteceu. Ou você pode pensar o seguinte: o que acontece? A cada hora é vezes 3, não é isso? Então, pensa comigo. Vamos lá. Hora, número. Na hora 0, a gente tem número inicial, certo? O que vai acontecer quando passar a primeira hora? Não vai triplicar o N0? Não vai ter 3 vezes ele? Então, tem 3 vezes o N0. O que vai acontecer quando der a segunda hora? Eu não vou multiplicar por 3 essa quantidade. Então, o pessoal pensa, aqui, ó, eu tenho 3 vezes o N0. Se eu multiplicar isso aqui por 3 de novo, 3 vezes 3 não vai ser 9 vezes o N0? Olha lá. Ó. Então, eu tenho 9 vezes o N0. Se eu for mais uma, na terceira hora, o que vai acontecer? Não vai ser 3 vezes o 9? Vai ser 27 vezes o número inicial, ó. Quarta hora. Mais uma vez 3. 27 vezes 3, 81 vezes o número inicial. E, por fim, na quinta hora, que é o que é a pergunta do problema, eu vou ter 81 vezes 3, 243 vezes o valor inicial. Percebam que eu poderia ter dado um valor inicial aqui, né? Eu poderia botar, tem uma bactéria. Aí chegaria aqui no final, eu teria 243 vezes uma bactéria. Ó.
ou seja, aumentou 243 vezes. Tá? Eu poderia ter feito isso? Claro que sim. Daria certo, óbvio, tá, pessoal? Mas percebam que a diferença dessa função exponencial para a anterior que a gente tinha, essa daqui está crescendo, né? Ela está triplicando a cada hora, então ela aumenta 3 vezes a cada meia hora, uma hora, né? A anterior não, ela se reduzia pela metade a cada 6 horas, tá? Então essa é a diferença entre uma e outra, mas percebam que a ideia de triplicar ou reduzir pela metade envolve a multiplicação constante do nosso valor inicial para chegar ali nos nossos valores. Sempre tem uma constante multiplicando, como se fosse uma PG, no caso aqui. Tá bem? Alguma pergunta? Acho que não. Eu vou para o terceiro. Aqui eu fiz um jambration aqui, mas vocês vão entender porque eu não... Eu achei essa questão hoje de manhã e eu quis deixar ela aqui e não quis mudar. E aí eu passei por cima. Mas olha só essa questão da URGS de 2019. Ela diz assim, ó, considere a função real de variável real. Então, vocês estão vendo ali, ó, 2 elevado a x menos 1. Tá? Essa é a nossa função. Por que eu sei que ela é exponencial? Porque o domínio x está no expoente. Com relação à função f, é correto afirmar que, se x é menor que 1, então, olha só, f de x é menor que 0. Ô, galera, quem é x? Quem é f de x? Quando a gente começou a estudar a função, o que significam essas linguagens ali matemática, né? X representa sempre o quê? Domínio. Então, se o meu domínio é menor que 1, então a minha imagem, f de x é imagem, é menor que 0. Então, se o meu domínio é um número menor que 1, a imagem da minha função vai ser negativa, menor que 0. Vocês lembram quando a gente começou a ver função exponencial? Se eu colocar qualquer valor de x aqui em cima, ó, aqui, ó, qualquer valorzinho de x ali, ó, o que vai acontecer? Algum momento, 2, positivo ali, que é a base da minha potência, elevado a um expoente qualquer ali, vai dar algum número negativo? Não, tá? Essa função aqui, ó, exponencial do tipo, a gente viu, né, a elevado a x, nunca vai ter imagem negativa. Só se eu tiver alguma coisa aqui diminuindo aqui atrás, né, algum outro valor que diminua aquilo ali. Então, nunca ela vai ter imagem negativa. Então, essa letra A está falsa, por quê? Porque se ele diz que, então, a imagem da minha função é menor que 0, ele está afirmando que vai ter imagem negativa. E ela nunca vai ter imagem negativa. Perfeito? Então, a letra A está fora. É fora. Letra B. Agora, se o meu domínio é maior ou igual a 1, então as minhas imagens também vão ser menores ou iguais a 1? Ô, pessoal, só fazer um teste aqui, ó. Se o meu domínio é um número maior ou igual a 1, vamos pegar, por exemplo, um número maior que 1, o 2, pode ser o 2? Vamos fazer aqui, colocar no lugar do x, o 2 menos 1. Qual vai ser a imagem quando x é 2 aqui, ó? Não vai dar 2 elevado à primeira potência, que é 2? Ou seja, a imagem do x sendo 2, deu 2, não deu? Então, olha só, pensa aqui comigo. Se eu peguei um x maior que 1, que é o 2, né, que eu acabei de fazer aqui, então, a imagem é menor que 1? Não, olha aqui, ó, a imagem deu um número maior. Então, isso aqui não é verdade também. Ok? A primeira, talvez a gente não conseguisse fazer um contra-exemplo numérico, né? Mas daria também para a gente pensar um pouquinho que nunca vai ter uma imagem negativa ali naquela base, né? C. Se alguém tiver dúvida, bota ali no chat, tá? Ou fale, por favor. A função f de x é decrescente para x menor que 0 e crescente para x maior que 0. Gente, o que é que define se a função cresce ou se ela decresce? É o domínio? Não, né, gente? É o x negativo ou x maior que 0, positivo, que vai determinar se a função cresce ou decresce? Não. Quem é que determina em qualquer tipo de função, seja ela exponencial, função afim ou função quadrática que a gente viu esse ano?
Não é o domínio x quem vai determinar se ela está crescendo ou não. É a lei dessa função, correto? E quando é que a gente sabe que uma função exponencial cresce ou decresce? Olhando principalmente a base dessa minha função, né? Então, se essa base é maior que 1, ela cresce. Se essa base da minha função é entre 0 e 1, ela está decrescendo. Então, nesse caso, como a base é maior que 1, a função está crescendo. Então, isso aqui não tem nada a ver que ela é decrescente. Tá? Não é o nosso domínio quem vai determinar isso. Letra D. Os valores das imagens de f de x, de A, nos reais, ali eu fiz um enjambration, aqui eu botei um R em cima, vocês devem estar vendo aí. Lembra-se que essa anotação aqui, né, de A nos reais. A é o meu domínio, então a gente tem aqui domínio, e os reais é o meu contradomínio. Lembram-se que a gente tinha essa anotação aqui, ó, não pode esquecer esse tipo de notação, hein, gente? Então, o meu domínio é o conjunto A, em que esse conjunto A é quem? É x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero, ou seja, é o conjunto que contém o domínio x, tal que esses números x menores ou iguais a zero são positivos, né? Ou zero. Então, eles formam uma progressão aritmética, pessoal. O que a gente viu sobre função exponencial? Ela forma uma PA? Ela forma uma progressão aritmética? Não, né? As imagens formam o quê? Uma progressão geométrica. Então, no caso aqui, ó, do item E, os valores das imagens, ó, é o mesmo enunciado de f de x de A nos reais, em que A são valores positivos, formam uma progressão geométrica. Essa daqui é a verdadeira. Percebam que na que a gente fez aqui, por exemplo, ó, isso aqui não é uma PG, olha lá. Não está sempre dividindo por 2, ou seja, multiplicando por 1/2, multiplicando por 1/2. Ó, as imagens aqui não vão formando uma PG. A mesma coisa ocorre lá na situação problema 2 que a gente fez. O que está acontecendo aqui? Ó? 1, 3, 9, 27, 81, 243. O que está acontecendo ali? Eu estou sempre multiplicando por 3. É uma sequência crescente que vai multiplicando por uma razão, que no caso é 3. Então, opa, onde é que eu estava? Aqui. Nesse caso aqui, pessoal, ó, os valores das imagens de f para um domínio positivo formam uma progressão geométrica. Essa dali da D. Certo? Alguma pergunta nessas daqui que eu fiz com vocês? Eu revisei um pouquinho ali a função exponencial, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui é uma aula. Não, mas eu não quero aquele lá, eu não quero o primeiro, não. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Em vez de eu fazer 3, eu vou fazer 4. Conta do mentiroso. Deixa eu ampliar. E eu vou precisar de um Paint aqui novo. Deixa eu colar aqui para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Olha só esse aqui que interessante. Eu vou fazer mais essa aqui, tá? Eu sei que muita gente tem dúvida, então eu vou fazer mais essa aqui só para mostrar para vocês. Diz o seguinte aqui, ó. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a função B, que é igual a 10 vezes 3 elevado a t menos 1. Em que B de T expressa a quantidade de bactérias, então a imagem da minha função, né? B de T, ó, essa imagem é a quantidade de bactérias, e T representa o tempo em horas. Então, T sendo 1 hora, 2, 2 horas, 3, 3 horas, e assim sucessivamente. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a quanto tempo? Pessoal, quando a gente viu função afim, quando a gente viu função quadrática, e agora que a gente está vendo função exponencial, quando a gente tem uma situação, problema que envolve função, galera, a primeira coisa que eu preciso extrair do meu enunciado é o que cada letrinha está representando ali. A função, ela sempre é uma relação entre duas variáveis. Então, eu vou ter uma variável que é o meu domínio
que vai determinar a minha variável, que é a imagem ali, certo? Então, se a gente olhar ali nesse enunciado, quem é o domínio e quem é a imagem? A imagem, ela é sempre representada sozinha lá, isolada, né, do igual, porque ela é calculada em função do outro, né? Então, nesse caso, é o B de T que são as nossas imagens, ou seja, B de T é quem? Quantidade de bactérias. Ele está falando aqui, ó, quantidade, ó, B de T expressa a quantidade de bactérias. Então, a gente sabe que a imagem da minha função é essa quantidade de bactérias e o domínio é o tempo em horas. Então, eu vou jogando o valor do tempo ali na minha função, eu vou determinando o número de bactérias. Ok? Agora, muito bem. Se B de T é o número de bactérias e T é o tempo, o que, que a pergunta do problema me deu? O que, que a pergunta me deu e o que, que ele quer? Vou ler novamente. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a. Então, percebam que essas alternativas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, significa o quê? Horas. Então, ele está perguntando qual é o tempo, T, quando o número de bactérias é 810. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Substituir na função que ele me deu e encontrar outra letrinha que ele quer. No caso aqui, eu vou substituir o 810 no lugar de B de T e vou descobrir o tempo. Vou lá para o Python, ó. Então, a gente tem assim, né? A nossa função é assim. B de T igual a 10 vezes 3 elevado a T, é T menos 1? Acho que era, né? Sim, T menos 1. Aí agora, galera, ele me deu esse B de T, né? Ele está dizendo que o quê? Qual é o tempo? Então, eu tenho que descobrir quem foi esse tempo aqui, ó, que elevou o 3 e gerou aquele 81, ó. Vocês lembram na função quadrática que a gente também tinha que verificar ali? Opa, tá querendo saber máximo? Que máximo é esse? É o valor do domínio que gerou esse máximo? Ou é a imagem máxima, né? Então, aqui a gente acaba caindo na mesma situação, né? Na função afim também. Então, é importantíssimo em qualquer situação, problema que envolve função, pessoal, que você identifique quem é o domínio e quem é a imagem ali. A partir do momento que você sabe, tá, o X representa o tempo, o Y representa o número de bactérias, você consegue, na função, lendo o problema, pensar, opa, ele me deu o quê? O número de bactérias? Ele me deu o quê? O tempo? Tá? E aí, o que a gente tem para resolver ali? Uma equação exponencial. Como é que a gente resolve a equação exponencial? Primeira coisa, deixa isoladinho uma potência para cada lado, né? Então, esse 10 ali está multiplicando, a gente vai... Isso aí, Amanda, a gente vai igualar as bases. Antes de igualar as bases, tem que tirar esse 10 dali, né? Então, a gente vai dividir ambos os lados da igualdade por 10. Então, dividindo por 10, ó, a gente vai ter isso aqui, né? 810 dividido por 10 dá 81, igual a 3 elevado a t menos 1. Olha lá. A gente está com uma potência no primeiro membro, uma potência no segundo membro. O que, que eu tenho que fazer agora? Pegar aquele 81 e ver que potência de 3 ele é. Decompor. Isso aí, Sara. 81 dividido por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Olha aqui, ó. Essa sequência aqui a gente obteve lá no número de bactérias, lá numa situação problema. Dividido por 3, 1. Quantos deu aqui? 4, né? Então, 81 é 3 elevado à quarta potência, que é igual a 3 elevado a t menos 1. Agora, a gente, bases iguais, expoentes iguais. Então, 4 igual a t menos 1. Isolando o t aqui, somando um lado dos dois lados, a gente vai ter 5, né, galera? Então, quer dizer, em 5 horas, eles terão ali 810 bactérias. Ó, seria aqui, no caso, o item E como resposta. Alguma pergunta? Não? Depois eu faço essa outra aqui da VUNESP. Tem uma também aqui da CAF, tem duas da CAF.
Essa aqui é bem interessante da CAF, essa primeira aqui, mas eu faço com vocês. É de 2014, é mais antiguinha, mas vale a pena para a gente fazer. Alguma pergunta nessas que eu fiz aqui, pessoal? Tudo certinho? Então, a gente vai... Deixa eu pegar aqui no Word. A gente vai fazer algumas questões aqui. Deixa eu... Acho que eu consigo botar as duas no Paint. Vamos ver aqui. Ficou pequenininha, não dá. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu copiar e colar aqui para a gente fazer. Não dá. Não dá. Se chato. Eu vou copiar com a minha caneta. Copiar as duas primeiras aqui. 2 elevado na x é 120. Opa, não é igual, não. Não é igual. Eu botei o quê? Maior ou igual. E 1/4 elevado na x, 1/4 ao quadrado. Eu quero mostrar para vocês menor. Isso aqui que vocês estão vendo é muito parecido com a equação exponencial, né? Porque o x está lá no expoente. Só que por que ele deixa de ser uma equação? Porque ele tem o sinal de desigualdade aqui no meio, né? Eu não tenho um sinal de igual ali entre o 2 e o 128, né? Eu não tenho também aqui um sinal de igual no meio dos 2 1/4 aqui. O que acontece, então? Ai, meu Deus, inequação de novo, Paulinha. Mas esse aqui se resolve da mesma forma que a gente resolve as equações exponenciais. O que eu tenho que fazer nas equações exponenciais? Não é igualar as bases? Então, bases iguais, cancela-se as bases com os expoentes, certo? Aqui é o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplozinho aqui, ó, 2 elevado a x igual a 128. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 128 e vou decompor por 2, né? Potência de base 2. Então, vai ficar por 2, 64. Se eu dividir por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. 2, 1. Fechou. Quantos dão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 2 na x é maior ou igual que 2 na sétima. Bases iguais. O que eu faço? Cancelo as bases e eu fico com os expoentes. Então, o que vai acontecer? X vai ser maior ou igual a 7. Então, a minha solução dessa inequação, no caso aqui, eu vou dizer, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 7. Essa daqui é a solução. Ou eu posso fazer aquela, né? Como é maior ou igual, agarra o número ali, pega ele entra no intervalo até o infinito positivo, né? E o infinito a gente não fecha, né? Já expliquei por quê. Ok, pessoal, então a solução pode ser dada dessas duas formas. Vocês lembram que as soluções das inequações sempre são um intervalo, assim, né? Algumas, claro, são apenas um elemento, ou às vezes a solução é vazia, mas a gente geralmente coloca em forma de intervalo. Ok. Essa do lado de cá, a base já está igual, essa segunda aqui, né, pessoal? 1/4 elevado na x menor que 1/4 elevado na x. Então, bastaria eu cancelar as bases aqui e dizer que x é menor que 2. Só que, nesse caso, eu vou ter que inverter esse sinal da desigualdade. Por que ele se inverte? Eu já comentei isso quando eu falei de função exponencial com vocês aqui, mas o que acontece quando a gente tem uma potência de base maior que 1 e a gente aumenta o expoente? Olha só, deixa eu pegar um outro... Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se eu tenho uma potência de base 2, né? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó. Expoente potência. Então, imagina aqui, se o expoente é 1, 2 elevado à primeira potência é 2, né?
Se eu tiver o expoente 2, ó, eu estou aumentando o expoente. O que vai acontecer? 4. Expoente 3, 2 ao cubo vai dar 8. Expoente 4, 2 na quarta, eu vou ter 16. E assim sucessivamente, concordam? Agora, olha se eu tiver isso aqui. Se eu tiver agora, eu vou fazer aqui do lado de cá. A base, 1/2. Então, 1/2 elevado à primeira potência. Qual vai ser o resultado aqui? 1/2, concordam? Se eu tiver agora o expoente 2, 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, né? 1/4, se você dividir 1 pelo 4, vai dar 0,25. Aqui é 0,5, né, pessoal? Olha lá, vou botando aqui embaixo o resultado decimal. Se eu colocar 3 aqui, vai ficar 1/2 ao cubo, né? Então, vai ficar 1/8, que vai ser 0,125. Se eu fizer o último aqui, só para ficar igual a primeira ali, 1/2 elevado na quarta, é 1/2 na quarta, vai dar 16, 0,625, é isso? 0,600, eu acho que é isso. Também não tá, é menor, que seja. O que eu percebo em cada uma delas aqui, ó? Se eu vou aumentando, quero vermelho. Se eu vou aumentando o expoente, a potência aqui, ela também aumenta, percebe, pessoal? Então, quanto maior o expoente, maior vai ficando esse resultado. Nesse caso aqui, ó, quando a base é entre 0 e 1, quando eu aumento o expoente, o que acontece com os resultados aqui, ó? Eles vão diminuindo. Então, quando a base da minha potência, quando essa base é maior que 1, ela cresce. Lembra que eu expliquei isso na função exponencial? Então, se a base é maior que 1, ela vai crescendo. Cada vez que eu tenho um expoente maior, maior é a minha imagem. Nesse caso aqui, não. Quando eu vou aumentando essa minha potência, né, esse meu expoente, se essa minha base é entre, vou escrever assim, 0 e 1, o que vai acontecer? Eu aumento o expoente, o que vai dando com os resultados? Eles vão diminuindo cada vez mais. Então, se, volta lá, onde a gente estava resolvendo, se eu quero que isto daqui seja menor que isto daqui, eu quero que o primeiro membro seja menor que o segundo, é necessário que o meu expoente do primeiro aqui, ó, seja maior que o segundo. Por quê? Porque eu quero que a potência tenha uma base entre 0 e 1, galera. Para ela ser menor, eu preciso de um expoente maior. É difícil explicar a distância, né? Que coisa. Tá, vamos lá, vou repetir. Essa base aqui não é entre 0 e 1, 1/4 não é um número entre 0 e 1, 1/4 é 0,25, né? Então, se essa base é entre 0 e 1, para isso aqui, esse primeiro membro aqui, ó, ser menor que o segundo, esse expoente do primeiro tem que ser maior que o do segundo. Resumindo, nas inequações exponenciais, na hora de eu cancelar as bases e ir trabalhar com os expoentes, eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade se essa base é um número entre 0 e 1. Essa é a regra. Então, se a minha base é um número maior que 1, beleza, eu cancelo e resolvo, que nem eu fiz na primeira ali. Agora, se essa base é um número entre 0 e 1, eu cancelo e na hora de eu trabalhar com os expoentes, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, nessa solução aqui, pessoal, ó, a gente tem x pertence aos reais, tal que esse x é maior que 2, né? Ó. Ou eu posso dar a solução na forma de intervalo, x maior que 2. Começa no 2, como não tenho igual, não te quero, não agarro 2, até o infinito positivo. Ó. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um novo. Não, salvar.
1 sobre 25 menor ou igual que 1/5. 1 sobre 25 menor ou igual que 1/5 na x. Vamos igualar essas bases? Se a gente olhar para os dois aqui, o 25 é uma potência de base 5, né? O 25 não é o 5 ao quadrado? Então, eu posso dizer aqui que 1 sobre 25 é 1/5 ao quadrado, ok? Menor ou igual que 1/5 elevado na x, ó. E aí eu cancelo as bases, porque as bases são iguais. E aí eu tenho o 2 e o x. E o que que acontece com o sinal da desigualdade se a minha base é entre 0 e 1, que no caso aqui 1/5 é um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal. Então, aqui vai ficar maior ou igual. Então, a minha solução nesse caso aqui seria x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Ó, solução x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2, né? Ok? Eu sei que eu inverti ali na solução, mas a boquinha está aberta para o 2. Ó, ela continua aberta para o 2 ali na minha solução, né? Não troquei nada. Se alguém tiver dúvida, pessoal, vamos ver essa daqui, ó. Raiz de 2 na x. Até quero pegar alguns exemplos. Ai, que coisa. Eu acho que é menor ou igual que 1/16 ali, né? Tá certo. Como é que eu resolvo essa equação aqui, galera? Essa inequação. Primeira coisa que eu tenho que fazer o quê? É igualar as bases. Então, eu vou ter que tirar aquele radical, escrever ele na forma de expoente fracionário. Aquela fração ali, 1 sobre 16, eu também vou ter que ver que potência que ela é. E aí, galera, eu começo por onde? Vou começar aqui pela raiz, tá? A raiz quadrada do 2, como é que é a regra aqui? É o expoente x sobre o índice do radical, que é 2. Menor ou igual que 1 sobre o 16, se eu decompor, por 2 fica 8, por 2, 4, por 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ó, 2 na quarta. Opa! Só falta fazer o que aqui? Inverter, né, galera? Inverter essa fração. Então, nesse caso aqui, ó, vocês preferem inverter o 2 e transformar ele em 1/2 aqui no primeiro? Ou vocês preferem inverter 1/2 e deixar ele 2? Eu acho que eu vou inverter o primeiro e deixar ele 2, né? Olha, primeiro não, o segundo membro ali, ó. X sobre 2, menor ou igual que 2, ó, inverti, troca o sinal do expoente, né? Certo? Bases iguais, tchau para base. Cancelei essa base, só que ela é um número maior que 1. Então, se ela é um número maior que 1, beleza, posso manter o sinal da desigualdade e resolver. Aqui, pessoas, ó, eu posso multiplicar tudo por 2, né? Como ele é positivo, não vai influenciar em nada aqui. E o meu resultado é 8 negativo. Então, x é um número menor ou igual a 8 negativo. Então, a minha solução poderia ser assim, né? Se o 8 é um número menor ou igual que o 8 negativo, ele vem lá do infinito negativo até o 8. Fechadinho no 8, né? Agarro o 8 ali, porque é o igual. Certo? Alguma pergunta, pessoas? Posso ir adiante? Se alguém tiver pergunta, fale, né? Tem mais 3, tá? E eu vou fazer essas 3. Essa daqui é bem legal. Só muda quando é menor que 1. Exatamente, Emily. Se a base é entre 0 e 1, a gente vai inverter o sinal. Eu vou fazer essa aqui. 4 elevado... Vamos pegar aqui. 4 elevado menos 3x. Tá vendo? Olha só, galera. Esse aqui é uma inequação exponencial. O que eu tenho que tentar fazer? Igualar essas bases, né? Como eu já tenho uma potência de um lado, uma potência do outro, eu tenho que tentar igualar. Olhando assim, o 16 não é uma potência do 4, o 16 é o 4 ao quadrado, né? Então, eu posso dizer aqui
maior que 1 sobre o 4 ao quadrado, não é isso? Que o 16 é o 4 ao quadrado. Opa, o que está faltando para a gente ter bases iguais ali? Ser tudo 4. Basta só eu inverter essa segunda potência aqui, né? Então, se eu vou inverter ela, x ao quadrado menos 3x, maior que 4 elevado, certo? Agora, as bases já são iguais, eu posso cancelar as bases. E o que eu fiquei aqui? X ao quadrado menos 3x. Base é maior que 1, então não inverte. Maior que 2 negativo. E aí, o que é que eu vou ter aqui se eu tenho x elevado ao quadrado? Uma inequação do segundo grau. Ah! Quem lembra? Valia pontinhos para a prova, né? Essa atividade. Eu não cobrei em prova a inequação de segundo grau, mas valia pontinhos, né? Como é que a gente resolve a inequação de segundo grau? A gente vai achar os zeros, né? Os valores que zeram aquilo ali, né? E aí a gente vai pensar no gráfico. Sim, eu sou muito querida. Olha aqui, ó. Bem querida mesmo. Vocês vão chegar na prova, assim, vocês vão olhar, isso aqui eu lembro que a professora passou. Né? Pior se vocês olhassem aquilo ali, aquela professora de matemática nunca falou isso aqui. Né? E aí, galera, vamos lá. Eu vou igualar a zero ali para a gente achar que valor zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Some produto, hein? Nada de ficar fazendo Bhaskara aqui. Vamos lá, rapidão. Dois números que multiplicados deem 2 e a soma dá 3. Dois números que multiplicados dão 2 e a soma dá 3? 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 dá o 2. E 2 mais 1 dá o 3, né? Ai, Paulinha, eu não sei fazer isso. Olha, a Gabriela já sacou ali rapidinho, né? Se você não sabe fazer isso, faça a fórmula de Bhaskara, sem problema algum, nada contra, tá, pessoal? Então, significa o que aqui para nós? Se o 1 e o 2 são as raízes, quer dizer que o 0. Aí vocês lembram a regra? A gente vai olhar lá o sinal do A, aqui, ó. Esse sinal que está aqui na frente do x ao quadrado. Como ele não aparece, significa que ele é positivo. Então, se ele é positivo, a concavidade da parábola fica para cima, certo? E aí, a gente sabe que os valores onde a função passa por baixo do eixo x são negativos, né? E para fora eles são positivos. E daí agora eu posso dar a resposta. Como assim resposta, Paulinha? Eu não queria que isso aqui fosse maior que zero. Ser maior que zero é ser positivo. Então, onde é que deu positivo? Deu positivo para a esquerda do 1 e para a direita do 2. Então, significa que a minha solução aqui no caso, ela vai ser o quê? Eu poderia dizer x pertence aos reais tal que x é menor que 1, ou x2, ou a gente pode dar aquela solução em intervalo, né? Como é que é a solução do intervalo? Lá do infinito negativo até o 1 aberto, união do 2 aberto até o infinito positivo, ó. Ok, povo? Então, assim, ó, percebam que a forma de resolver essa parte inicial aqui, ó, peraí, esse pedaço aqui, ó, inicial, antes de a gente cancelar as bases, é igualzinho como se fosse a equação exponencial, né? A regra de igualar as bases, a questão de decompor, né? As propriedades da potência ali, é tudo igual. O que muda é que quando você cancela os expoentes, você tem uma inequação para resolver. Essa inequação pode ser do primeiro grau, que aí você só joga a letrinha para um lado, número para o outro, mas ela pode ser uma inequação do segundo grau, que nem esse caso aqui. Tá? Vou fazer mais uma. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui também é do segundo grau. Essa aqui também vai dar uma equação do segundo grau. Eu vou fazer essa daqui. Vamos lá. 1/2. Não. 1/2 elevado a 2x. É isso? Uhum.
menos x ao quadrado menor que zero. É menor que zero? Ai, Jesus. Fico viajando, pensando em outra coisa, já esqueço. Tá tudo certo. Então aqui, ó, galera. Vocês lembram que a equação exponencial, quando a gente tinha o zero ali, era... Ai, mandar um beijo para a professora e agradecer ela se isso cai na prova? Porque quando é zero, eu quero que aquilo ali dê negativo. Vocês estão vendo? Aí a gente pensa o seguinte. Eu preciso igualar essas bases. Vocês concordam comigo? Essa aqui eu botei exatamente para a gente refletir bastante sobre o que é uma potência, tá? Eu quero que 1/2 elevado a 2x menos x quadrado dê negativo, né? Menor que zero quer dizer dar negativo. Certo? Não era o zero, eu estava confundindo, era o 1, né? Que é a potência que a gente prefere. Mas olha só. Como é que eu resolvo isso daqui? Como é que eu vou igualar essas bases aqui? Aqui eu tenho a base 1/2. Como é que eu vou deixar o zero como base 1/2? Não tem, né? Existe alguma potência de base 2, ou de base 1/2, que nem é o primeiro mesmo, que eu vou elevar algum número e vai dar zero, gente? Não, né? Isso aqui, 1/2 elevado a qualquer expoente, eu posso colocar 1 bilhão aqui no lugar de x, posso colocar um número bem pequenininho ou bem grandão. Nunca isso aqui vai dar um número menor que zero, né? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que a solução disso aqui, ó, ela é vazia. Por que vazia? Porque não vai ter nenhum valor de x que eu vou colocar ali no expoente que vai elevar 1/2 e vai dar menor que zero, e vai dar negativo. Entenderam? Eu botei essa aqui já de propósito para pensar. Perceberam aqui que não pode dar negativo? Alguma pergunta nessa? Alguém não entendeu por quê? Gabriela entendeu? Alguém não entendeu e gostaria de perguntar? Pergunte, né, galera? Não fica com a dúvida. Tá. Então, eu vou pegar a última para a gente resolver. A última da nossa aula, 1/9 elevado a x menos 3. 1/9 elevado a x menos 3. Aqui é 1/27. Então, vamos deixar escrito. X ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos o 2. Olha só. Eu vou ter que fazer o que aqui? Igualar as bases. É possível igualar essas bases? Eu tenho 1/9 e 1/27. Quando a gente tem potências maiores dos dois lados da igualdade, da desigualdade no caso aqui, o que eu tenho que fazer? Pega o maior número e decompõe. Né? Então, no caso, entre o 27 e o 9 é o 27. O 27, quem está fazendo os exercícios já sabe até que potência de que base é o 27. Dá para dividir por 3, vai dar 9. Dá para dividir por 3, dá 3. Por 3, dá 1, né? Então, é o cubo. Então, olha só. O 27, eu posso dizer que é 3 ao cubo, não posso? Eu já não posso trocar o sinal aqui, galera? Já vamos fazer isso? Vamos? Pode ser? Alguma oposição eu fazer isso? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Eu vi que o 27 é uma potência de base 3. Como eu inverti a base ali, eu já troquei o sinal. Tudo isso elevado a x ao quadrado menos 2. Percebam que do lado de lá Isso, porque eu inverti a base, né? Era para ser 1/3 ao cubo. Como eu inverti 1/3, ficou o 3 negativo lá em cima. Tá, Sara? Na primeira, vocês perceberam que quando eu desenvolvi aqui o 27, o 9 apareceu? E o 9 é o 3 ao quadrado. Então, seria 3 elevado a 2 negativo. Eu vou botar negativo porque eu já estou invertendo um nono. Elevado a x menos 3. Propriedades da potência. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, vamos lá. 3 elevado a 2x negativo mais 6 menor que n. Aqui, ó, chuveirinho, distributiva, né? Propriedade distributiva ali, ó. 3 elevado a 3x quadrado mais 6. Ok? Tchau para minha base, porque agora ela já é igual. Como a minha base é um número maior que 1, é o 3,
significa que eu não preciso trocar o sinal da desigualdade. Então, vai ficar 2x negativo mais 6 menor que 3x ao quadrado negativo mais 6. Certo? Vocês estão vendo que ali o x está ao quadrado? Se ele está ao quadrado, é uma inequação do segundo grau. Para resolver a inequação do segundo grau, a gente deixa ela igualada a zero. Igualada não, né? O desigual, um lado zero, né? Eu vou colocar tudo no primeiro membro, tá? Então, eu vou somar 3x quadrado, vou diminuir 6 dos dois lados e assim sucessivamente. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Eu já vou botar em ordem, tá? 3x quadrado menos 2x. Ô, pessoas, olha lá o que vai acontecer. Eu tenho 6 positivo e aí vai vir 6 negativo, não é? Então, como é que fica a minha equação de segundo grau? 3x ao quadrado menos 2x menor que zero, né? Porque 6 positivo com 6 negativo dá zero. Joinha? E aí, como é que eu vou resolver essa equação de segundo grau? Posso fazer Bhaskara. Eu posso usar soma e produto aqui? Posso, mas vai ser difícil, né? A gente pensar aqui. Por que vai ser um pouquinho complicado a gente usar a soma e produto aqui? Porque o nosso A não é 1, né? Então, aí fica difícil a gente pensar de cabeça. Então, a gente vai igualar a zero para resolver essa equação, achar quais valores isso aqui é zero. Percebam que ele quer aqui em cima menor que zero, então ele quer valores negativos. Ele quer aqui 3 vezes o x ao quadrado menos 2 vezes o x de negativo. Então, que x é esse que vai tornar aquilo ali negativo? E aí a gente vai resolver. Como ela é uma equação do segundo grau incompleta, ela não tem o c ali, né? O c é zero, a gente pode resolver por fatoração, né? O que é a fatoração? Colocar o x em evidência. Isso aí a Amanda colocou ali no chat, ó. A fatoração, o que ela faz? Ela escreve essa subtração que a gente tem na forma de um produto, na forma de uma multiplicação. E o que isso facilita? Facilita que o quê? Que ao invés de eu ter uma soma, eu vou ter uma multiplicação. E aí vai ser mais fácil de a gente dar essa resposta. Ai, Paulinha, eu não sei fazer fatoração, né? Ok, faça por Bhaskara. O A, se a gente fizer pela fórmula de Bhaskara, vai ser 3. O B vai ser 2 negativo e o C vai ser 0. Né? Aí você pode fazer. Eu vou fazer por fatoração. Fatoração pelo fator comum em evidência, o x, no caso, que multiplica 3x menos 2, ó. Percebam que o que eu fiz? Eu coloquei o x, que era um fator comum aqui, e tirei ele daqui de cada um dos termos. Né? Então, se a gente fizer a distributiva de volta, 3 vezes x vezes 3x dá 3x quadrado, e x vezes 2 negativo dá menos 2x. Ou seja, isso aqui que está aqui embaixo é a mesma coisa que estava lá em cima. Tá, mas o que isso me ajuda a resolver a equação? Me ajuda que assim, ó, eu tenho que isso aqui vezes isso aqui dá zero. E se algum produto dá zero, significa que um dos fatores ali desse produto é zero. Então, ou isso aqui vai ter que ser zero, ou isso aqui vai ter que ser zero. Então, uma das minhas soluções ali, ou o meu x vai ser zero, né, que é o meu primeiro, ou 3 vezes o x menos 2 vai ser zero. Então, 3x é igual a 2, x é igual a 2 terços. Ó. Então, um dos valores que zera lá em cima é o zero. Bolinha aberta, né, galera? Não tem o igual ali, é sem o valor. E o outro é 2 terços. Veio esse meu 3 terços. A concavidade da parábola, como o meu A aqui ó, é 3 positivo, ela vai ficar com a concavidade para cima. Certo, galera? Como eu queria aqui, ó, valores negativos, ó, valores menores que zero, aonde é que ficou, onde é que ficaram os meus valores menores que zero? Aqui, né? Ó, a parte que ficou para baixo. Então, a minha solução aqui dessa minha equação, vou botar na forma de intervalo pequenininho aqui no canto, vai do zero até o 2 terços, aberto, né? Não te quero, ó. Por que aberto? Porque é só menor que aquele número, não é igual a ele. Então, ele não entra no intervalo.
E aí? Viram que a inequação é basicamente a mesma coisa que equação, né? O que diferencia no final, que talvez a gente tenha alguma inequação para resolver, tá? Mais alguma pergunta aqui, galera? Não? Eu vou deixar 3 inequações para resolver lá do livro do Dante, tá? Só 3, ok? No próprio livro do Dante existem, eu até fiz um Jamboard aqui, ó, mas senão vai ficar demais para nossa aula, não precisa tanta coisa. Quem quiser, lá no livro do Dante tem exemplos feitos, então, eu tô com dúvida, refaz aqueles exemplos que estão lá feitos, tá? No do Dante tem, no do Paiva não tem, tá, pessoal? Do Paiva não tem as inequações ali no capítulo. Eu não cheguei a fuçar mais o livro, mas pelo que eu vi, não tem. Tá? Então, só esses 3 itens do Dante na página 168, a questão 49, o A, o B e o C. Tá bem? Alguma dúvida a mais aqui? Porque daí a gente pode encerrar a aula, tá? Quem não tiver mais dúvida ou quem não quiser ver mais algum exemplo que a prof vai passar ali de problemas, aí já pode dar tchau. Tá bom? Enfim, mas eu vou gravar porque vou deixar gravando, porque se algum aluno assistir a aula gravada, ele vê também, ele tem a opção. Falou, João Vitor. Ele tem a opção de ver essas outras soluções ali, tá? Então vamos lá. Você... Oi? Alguém falou alguma coisa comigo? Isso é um milagre? Desculpa, prof, é que eu fui apertando o botão errado. Ai, a Natália, ó, reconheceu tua voz, hein, Natália? Prof, Querida. desculpa. Tranquilo, capaz. Eu quero que participe mesmo da minha aula. Coisa aí. Vice, Natália, ó, 1 mês de aula a gente teve, eu lembrei da tua voz. E eu nem vi que era tu falando, porque eu tô com a tela em outro lugar aqui. Olha só, eu vou fazer da CAF a número 2 e depois eu vou fazer a número 1, tá? Vamos lá. A CAF, vamos, querido. Aqui, ó. Ai, saco. Isso. Bem fácil essa questão. Bem fácil mesmo. Diz assim, ó, um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Olha, quem nunca pegou a salmonela, não queira pegar, é bem ruim. Atitudes simples, como lavar as mãos, Jesus, a gente ouve isso todo dia, né? Armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo tipo de micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população a cada 20 minutos, pode-se concluir que o tempo que a população de 100 micro-organismos passará a ser composta de 3.200 indivíduos é. Isso aqui é uma questão muito igual a que eu passei ali no início. O remédio que eu tomava 20 miligramas e a cada 6 horas diminuía pela metade. A bactéria lá que triplicava a cada hora. Essa daqui, da salmonela, não quer dizer que é a salmonela, mas enfim, se fosse a salmonela, diz que ele dobra sua população a cada 20 minutos. Então, cada 20 minutos que passa, eu tenho o dobro de micro-organismos. Aí a pergunta é: se eu tenho uma micro-organismos, quando é que ela vai passar a ser composta de 3.200 indivíduos? Posso dar um tempinho para vocês tentarem fazer? Vamos tentar? Já que a gente fez tantas dessas, eu vou ficar quietinha aqui. Vamos ver. Dica, faz a tabela. Quando vocês fazem ali, a professora vai fazer xixi bem rápido.
Eu não sei a resposta, não fiz a conta. E aí, pessoal? Mais alguém concorda com a Amanda ali? Não? Gabriela concorda. Eu buguei na hora que passou do 2.000 para os 40. Sara, tu errou alguma continha ali, Sara? Quanto tu fez vezes 2? Tá, então vamos lá. Percebam que eu botei ali hora, 0 tem 100, quantidade, certo? A minha tabela aqui? Quando eu colocar assim, ó, passou uma vez o tempo, né? Quer dizer que passaram-se 20 minutos, né, pessoal? Porque a cada 20 minutos que ela duplica. Então, passou 20 minutos, o que aconteceu com a quantidade? Duplicou, de 100 foi para 200, certo? Mais 20 minutos, ou seja, quando eu tiver 40 minutos, vai ter 400, o dobro, né? Então, somou 20 minutos, dobra. Somou 20 minutos, dobra. A cada 20 minutos, dobra. Lá do remédio, passou mais 6 horas, reduz pela metade. 6 horas e reduz pela metade, né? No outro que a gente viu era, a bactéria também era um vírus, lá sei eu, era 1 hora triplicava, mais 1 hora triplicava, mais outra hora triplicava. Aqui duplica a cada 20 minutos. Então, mais 20 minutos aqui, ó, vou ficar em 60 minutos, ou seja, vai ter dado 1 hora do tempo, vai duplicar aqui embaixo. Então, eu vou ter 800, ok. Mais 20 minutos aqui, ó. Mais 20 minutos, eu vou ter 1 hora e 20 minutos. Posso escrever assim? Então, eu vou ter o dobro de 800, ou seja, 1.600 bactérias. Mais 20 minutos, eu vou ter 1 hora e 40 minutos. Eu vou ter o quê? 1.600 vezes 2, 3.200 bactérias, ó. Então, é no tempo de 1 hora e 40 minutos que eu vou ter as 3.200 bactérias. Então, essa questão aqui é uma questão até fácil, né? Porque a gente pode ir de um em um. O que eu tenho que me ater é qual é o intervalo de tempo que ele duplica. Eu poderia também pensar, né? Ah, eu tenho 100, né? 100. Vai duplicar 200, 400, 800, 1.600, 3.200. Eu preciso que passe 5 vezes esse tempo para chegar no 3.200. 5 vezes o 20, são 100 minutos, que no caso é 1 hora e 40 minutos. Certo, pessoal? Agora, eu vou pegar a questão da CAF, que ela é mais difícil. Já é da época da CAF, que ela tem essa cara assim, ó. Ela dá um enunciado, né? E aí ela traz afirmativas assim, ó. A CAF tá assim. E aí, você tem que colocar qual alternativa tem a sequência correta ali. Eu não tudo com vocês, né? Mas enfim, eu vou acabar fazendo, mas enfim, eu não precisaria. Mas diz assim, ó. O crescimento exponencial é característico de certos fenômenos naturais. Uma função exponencial pode ser enunciada por aquela lei ali. Vocês estão vendo que ela é parecida com aquelas que a gente viu? Ó, valor inicial, né, o N0, uma base, um K vezes um tempo, onde N0 é quem? O número inicial. E N é o número no instante T. Ou seja, esse N aqui, ó, é o número que eu tenho num instante T da minha função. E K é a taxa de crescimento ou decrescimento do fenômeno em estudo. Aí alguém vai me perguntar, como é que esse K é a taxa de crescimento e decrescimento? Não é a base A da potência que determina se ele vai crescer ou não?
Sim. Mas, se você tem uma base A positiva, positiva não, desculpem, maior que 1, mas o expoente é negativo, ela vai decrescer. Porque o expoente negativo faz o quê? Ele inverte a base. Então, se o teu A ali, ó, se essa basezinha aqui do A aqui, ó, ela for 3, mais o K lá em cima negativo, significa que o teu 3 vai ser, na verdade, 1/3. Certo? Então, aquele K, ele pode sim, né, ser o determinante dela ser crescente ou não, tá? Por exemplo, deixa eu fazer uma aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, f de x igual a 3 elevado a menos... Ui, falei feio agora. 3 elevado a 3 negativo. Não tem nada de menos ali. É 3 negativo. 3 elevado a 3 negativo. Aquele negativo, ele me diz o quê? Que essa função, ela é isso aqui, né? 1/3 ao cubo. Então, essa função, tanto essa daqui quanto essa daqui, são decrescentes. A de baixo, por quê? Porque minha base é entre 0 e 1. Então, a função decresce. E a de cima, por eu saber que o expoente ali é negativo, essa base é entre 0 e 1. Ok, galera? Então, fiquem atentos a isso, tá? Essa questão aqui da CAF, ela até intriga um pouco, porque ele não fala desse A aqui no enunciado, né? Ele não diz se o A é um valor positivo, negativo, ele não fala nada desse A. E aí, na primeira afirmação aqui, ó, ele diz assim, para que a função n represente um decaimento, é necessário que K seja um número negativo, tá? E aí a gente pensa assim, tá, mas se eu não sei que valor é aquele A na base ali, como é que eu vou saber se ele vai decair ou crescer? Pessoal, é óbvio que matematicamente é muito mais bonitinho escrever assim, ó, com uma base inteira e deixar o expoente negativo do que deixar a base em fração, tá? Por quê? Porque é mais elegante, só por isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia concluir sim que se o K é um número negativo, então eu tenho um decaimento na minha função, ok? Então, essa primeira poderia ser verdadeira. Olha só a segunda. A segunda é bem interessante. A segunda diz assim: a lei que representa o crescimento do número de pessoas, ó, o crescimento, então ele já está dizendo que na letra B é uma função crescente, do número de pessoas infectadas pelo vírus da gripe em uma grande cidade é dada por N de T igual a 600 vezes 2 elevado a 0,8T. Contém horas. Então, após 6 horas e 25 minutos, a cidade está com 19.200 pessoas infectadas. Vejam que nessa questão aqui, ele está fazendo uma pergunta que é a seguinte: em tal hora eu vou ter tantas pessoas infectadas. Lembram-se quando eu falei antes, numa outra questão, que a gente tem que identificar quem é domínio, quem é imagem, o que ele deu e o que ele quer? Nesse caso aqui, a gente tem N representado pelo quê? Olha lá no enunciado lá em cima, é o número constante T, ou seja, N de T é o número de pessoas infectadas em T horas. Então, o T ali na minha função exponencial, esse T aqui, ó, pessoal, esse T pequenininho aqui em cima, no expoente, ele indica em quantas horas vão ter N pessoas infectadas pelo vírus. Tá, mas Paulinha, ali ele diz assim, ó, então após 6 horas e 25 minutos, a cidade está com 19.200 pessoas infectadas. Eu vou usar os 6 horas e 25 minutos? Eu vou usar os 19.200? Vamos lá. Olha só comigo aqui uma coisa bem interessante. Não. E acha aqui. Então, vamos pegar um novo. Pessoa bem ampla, né? Em vez de eu ir com o mouse, era bem mais fácil. Mas tá, vamos lá. Diz assim, ó, que N de T é igual a 600 vezes 2 elevado a 0,8 vezes o tempo. Certo? Você está lá no vestibular e ele está afirmando o que para nós? Ele está afirmando assim, como se fosse o par ordenado, né, no plano cartesiano, domínio e imagem. Ele está falando o seguinte, que em 6 horas e 25 minutos,
eu tenho 19.200 infectados. Essa foi a afirmação dele. Você tem que dizer se esse par, se esse domínio é com esta imagem, né? Sim, 6 horas e 25, eu tenho 19.200. Aí alguém vai me dizer, ai, Paulinha, é só substituir o tempo por 6 horas e 25 minutos. Tá. Mas 6 horas e 25 minutos é 6, quanto horas? 25 minutos é quanto da hora? Não é meia hora? É quanto? E aí eu pergunto para vocês, imaginem a continha aqui comigo. Se eu substituir o tempo por 6 horas e 25 minutos, é 2 elevado a 0,8 vezes 6, alguma coisa, tá? Não preciso nem escrever. É um pouco mais de um quarto, né, Amanda? Um terço é 20 minutos, é um pouco mais que um terço, né? Mas mesmo assim, vocês estão vendo que eu vou ter o 2 elevado a algum número decimal? Aí você tá bem bonito lá, sem calculadora no vestibular. 2 elevado a... Lá sei eu quanto é que vai dar ali, 5, alguma coisa. Você vai conseguir fazer? Não, né, gente? E, inclusive, eu não vou conseguir sair dali, né? Eu não vou conseguir resolver aquilo ali. Então, a gente tem que partir para outra situação. Qual é a outra situação? Ao invés de eu querer substituir o tempo ali, né? O meu domínio X por 6 horas e 25 minutos, eu posso substituir o número de infectados por 19.200, que é a minha imagem, e achar que tempo é esse aí. Então, a gente poderia fazer assim, 19.200 é igual a 600, que multiplica 2 elevado a 0,8 vezes o tempo. E aí eu tenho uma equação exponencial, né? Por que seria mais fácil eu inserir o tempo e achar o número? Porque daí eu não teria uma equação exponencial, né? A minha variável não estaria o expoente, ela estaria igualadinha lá, separadinha, bem bonitinha já para mim. Então, como é que eu resolvo essa equação exponencial? Primeira coisa, esse 600 sai daqui, né? Eu vou dividir ambos os lados por 600. Então, a gente vai ter 19.200 dividido por 600 é igual a 2 elevado a 0,8 vezes o tempo. Tchau para os zeros aqui. 192 dividido por 6 dá 3,2. Não, 32. Opa, o 32 não é uma potência de base 2? É, né? O 32 é 2 na quinta potência. Eu nem vou fazer a decomposição, tá? Vou escrever direto. 2 na quinta é igual a 2 elevado a 0,8 t. Tchau pro 2. Tcharam. 5 é igual a 0,8 t. Aí, para isolar o tempo, divide ambos os lados da igualdade aqui por 0,8, né, galera? Ó. Ai, Paulinha, deu divisão de decimal, eu tô lá sem calculadora. Gente, aqui, ó, fração equivalente. Quando a gente tem uma fração, eu não posso multiplicar ou dividir numerador e denominador, que dá a mesma coisa? Então, olha aqui, ó. Para que aqui não seja mais 0,8 no denominador, a vírgula teria que vir uma casinha para trás, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Se eu multiplicar por 10 aqui embaixo, fica 8, porque a vírgula vai uma casa para trás, né? Mas se eu multiplicar por 10 nos dois ali, não vai alterar, né? Então, ó, qual é a ideia aqui? Eu fugir do número decimal, eu não ter mais número decimal. Então, olha a fração que você tem ali. Para que eu não tenha mais número com vírgula no denominador, eu teria que multiplicar por 10. Então, para a gente não alterar a fração e ela ficar uma fração equivalente, eu multiplico por 10 numerador e denominador, e aí a gente vai ter 5 vezes 10, 50, dividido por 8. E 50 dividido por 8, quanto é que vai dar? 6,25. Pegadinha. Cuidado aqui, né? Deu 6 horas inteiras, mais 0,25 da hora, né, galera? E 0,25 da hora, 0,25 é como se fosse 25%, como se fosse um quarto da hora. Então, aqui são 6 horas e
15 minutos. É bem pegadinha de vestibular isso aqui. Porque o aluno vai lá e ele acha ali, né? 6,25. Ai, 6 horas e 25 minutos. Não. É 6 horas e 0,25 da hora, que são 60 minutos. Então, é 0,25 dos 60 minutos, tá, pessoal? Então, cuidado com isso aqui. Então, ela é falsa. Não é em 6 horas e 25 minutos que eu vou ter 19.200 pessoas. É 6 horas e 15 minutos que eu vou ter essas 19.200 pessoas, tá? Então, percebam que, ai, Paulinho, os problemas são muito difíceis e tal. Percebam que, da hora que eu li o problema, eu montei a equação e aí o que eu tenho que saber fazer? Resolver a equação. Então, são etapas da resolução do problema, né? Então, você vai ler o problema, opa, eu vi que é uma função, seja ela de qual tipo for. O que eu tenho que identificar? Quem é domínio, quem é imagem da minha função? O que está sendo representado pelo quê? Né? O que é a unidade de medida daquilo ali, né? Então, o tempo está em que unidade de medida? Ele está em horas, ele está em minutos. O número de indivíduos ali é o quê? Está em milhares, né? Então, eu tenho sempre que estar atento a isso. Escreve no papel do lado, né? Às vezes, vocês lembram lá quando eu resolvia na função de segundo grau, eu escrevia do ladinho ali, o domínio é a altura, aliás, o domínio é o tempo, a imagem é a altura, né? Então, a gente sempre fazia isso. Então, façam isso, porque a partir do momento que você identifica o que é o domínio, identifica o que é a imagem, quando você lê, você vai ver, opa, ele está me dando o domínio, ele quer saber a imagem. Não, ele está me dando a imagem, ele quer saber o domínio. Aí você sabe aonde aquele valor que ele deu vai ser substituído na sua função. No caso dessa daqui, 19.200 é o quê? É o número de indivíduos infectados. Então, eu vou colocar no lugar do NT, porque é ele que representa o número de indivíduos infectados. Certo, pessoas? Eu acho que era isso. Deixa eu só ver aqui, mas eu não quero dar todas aqui para vocês, porque é capaz de confundir. Tá, vamos fazer o terceiro aqui, ó. Vamos fazer o terceiro. Dessa da ACAF, para a gente fechar, então, a aula de hoje, ó. A população de certa região do país é dada por essa função aqui. Tá ali a função, ó. Vai explicar para nós o que é cada elemento dessa função, onde T é o tempo em anos. Então, após 4 anos, a população dessa região está reduzida à metade da população inicial. Pessoas, quando a gente olha para essa função, deixa eu pegar aqui o Paint. Não. Essa função, ela diz assim, né? Que P de T é igual a P0 vezes 2 elevado a 0,25T. Eu não sei se esse 25 é 0,25 é negativo ou não. 0,25 é negativo. Tá. A pergunta dele é assim, ó. 4 anos, população é metade. É metade da inicial. E aí, 4 anos, a população vai ser metade da inicial? Quando a gente lê o enunciado, ele disse para mim apenas que, olha só, quando ele diz aqui, ó, a população de certa região é dada pela função. Então, quer dizer que isso aqui é a população, ó, o P de T é a população, porque ela é dada em função de alguma coisa, tá? Então, P de T é a população. T, ele diz aqui depois, ó, é o tempo em anos. Então, T são os anos, o número de anos. E aí ele pergunta, após 4 anos, a população vai ser reduzida pela metade. Verdade ou não? Onde é que está a população inicial? Lembram-se que esse valor aqui, ó, é sempre o valor inicial da minha função? Então, o que ele está perguntando aqui para nós? Em 4 anos, a população vai ser reduzida pela metade? Se eu substituir o tempo por 4, né? Porque ele está me dando o tempo, 4 anos, e se eu jogar no lugar do T o 4, qual vai ser a população daqui a 4 anos? 2 elevado a 0,25 vezes 4. Então, a gente tem assim, a população igual a
população inicial que multiplica 2 elevado a 1 negativo, é isso? Concordam? Porque 0,25 vezes 4 dá 1. Como tem o negativo ali, então a população é igual à população inicial vezes 1 meio, não é, pessoal? Então, quer dizer, quando eu substituir o t por 4, o que significa isso daqui? Não é a população inicial vezes metade? Ou seja, quando eu multiplico alguma coisa pela metade, é a metade dela? Então, significa que aqui, no caso, é verdade. Em 4 anos, a população inicial ficou pela metade. Ai, Paulinha, mas eu nunca conseguiria fazer isso aí. Não tem nenhum número ali, tu não sabe a população inicial, como é que eu ia saber isso? Gente, se você não consegue, chuta um valor para o valor inicial. Lembra-se lá daquele valor inicial das bactérias que triplicavam que eu fiz no início? Né? Então, o que você pode fazer aqui? Vou chutar um valor inicial. Vamos supor que tem 100 na população. Ó. Então, eu estou dizendo que P0 é 100. O que vai acontecer? Esse 100 fica multiplicado por 2 elevado a 1 negativo. Não é isso que a gente viu quando substitui por 4 aqui? Então, vai ficar 100, que é a nossa população inicial, vezes 1 meio. E 100 vezes 1 meio, 100 vezes metade é 50. E 50 não é metade dessa população inicial que a gente tinha suposto aqui? Tá? Então, função exponencial, na verdade, a resolução dos problemas é muito parecido quando a gente tem função afim, quando a gente tem função quadrática, no sentido de quê? De interpretação do problema, tá? A diferença vai estar na hora da conta que sobra para eu fazer. A continha que sobra para eu fazer, aí é coisa nova, porque daí é uma equação exponencial, né? Vai ser uma função exponencial, e eu vou trabalhar com propriedades de potência, propriedades radicais, etc e tal, né? Ok. Mais alguma pergunta aqui para mim? Alguém? Deixa eu ver aqui. Aqui. Se fizesse eliminando as bases, sim. Daria para fazer, Sara, o seguinte raciocínio aqui, ó. Sara fez uma pergunta ali, Paulinha, daria para fazer igualando as bases, etc e tal? Daria. Olha aqui, ó. Como é que daria para a gente fazer também aqui, ó? Daria para fazer o seguinte, ó. Eu poderia, ao invés de substituir o tempo por 4, substituir a população pela metade da inicial. Como assim? Eu poderia dizer assim, ó, que essa população aqui, ó, ela é metade da inicial, ó. Então, aí eu copio a função, né? P0 igual a 2 vezes 0,25 vezes o tempo. Então, eu teria que achar qual é o tempo aqui, ó, que essa população vai ser metade da inicial, ó. Aí eu teria uma equação exponencial aqui. Mas como é que eu vou resolver com esse P0 junto? Olha aqui, galera. O P0 está multiplicando desse lado, ele está multiplicando daquele, né? Então, eu posso cancelar, ou seja, dividir ambos os lados da igualdade por P0. E aí, a gente tem o quê? A gente vai ter assim, ó, 1 meio igual a 2 elevado a 0,25 vezes o tempo, ó. E aí, as bases, se eu inverter aqui, ó, que as bases vão ser iguais, 2 elevado a 0,25t. Tchau para as bases, eu fiquei com o quê aqui, ó? Deixa eu apagar esse lado de cá para não confundir. Eu fiquei com o que aqui? Um negativo igual a 0,25t. Dividindo aqui, ó, 1 por 0,25, eu já vou excluir os sinais, tá? Porque negativo dividido por negativo vai dar positivo. Ó, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu não tenho que pular 2 casas para ficar 25, ó. 1, 2, não teria que ser 2? Então, 2 casas eu faço vezes 100. Então, se eu multipliquei por 100 para alterar a vírgula, eu vou multiplicar por 100 aqui também, ó. E aí a gente vai ter o que aqui? Vamos 100, né? 1 vezes 100, 100. 0,25 vezes 100, 25. Ó. E 100 dividido por 25 é 4. Ou seja, em 4 anos eu tenho metade da população. Só que eu acho mais trabalhoso esse aqui, né? No 100, eliminando as bases.
Não precisaria decompor, porque quando você chuta ali sendo 100 a tua população, vai colocar o tempo 4, né? Tu chuta que a tua população inicial é 100, aí tu vai calcular qual é a tua população quando o tempo é 4 anos. Tu não vai ter equação exponencial. Não vai ter. Tu só vai ter equação exponencial se tu fizer desse jeito que eu fiz agora, por fim. Determinando que a população aqui, ó, o teu Y aqui, ó, a tua imagem é metade da inicial. Aí sim, mas se tu der valor para a população inicial sendo 100 e fazer ali com o tempo 4, não cai em exponencial, não tem que decompor 100, não tem que fazer nada. Tá? Não, é que essa aqui dá para resolver de várias formas, né? Enfim. Mais alguma perguntinha, pessoal? Então, assim, ó, eu vou fazer o vídeo gravando essas três inequações ali. No SIGA, eu postei para vocês lá lista de exercícios extras, tá? De exercícios sobre exponencial. Quem quiser olhar lá, fazer aquelas questões e me perguntar, pode fazer, né? Eu sei que vocês têm várias atividades, mas eu deixo lá. Tem o gabarito, tem a resolução. Uma das listas tem até resolução minha, eu fiz manuscrito e escaneei. E a outra só tem o gabarito, A, B, C, né? Só tem as letrinhas de respostas, tá bem? Mais alguma coisa? Então, eu vou parar a gravação. A Mayra também. Mayra, querida, você pode parar a sua gravação, tá bom, querida? Poucos alunos participando da aula, né, ao vivo, enfim.